Olá, igreja. A paz de Jesus, que você tenha uma semana abençoada por Deus juntamente com os seus. Vamos falar sobre os conselhos de Salomão para você ser feliz agora, hoje, daqui para frente. E reflita comigo, você é verdadeiramente feliz? Você tem paz real, verdadeira? E por que não? Já que Deus te criou único e especial para que você seja feliz, vive em harmonia e paz consigo mesmo, a cada dia diante dos desafios e obstáculos da vida, seja no lar, escola, trabalho ou no lazer. E reflita que felicidade não é acúmulo de bens, títulos e conquistas. Disse Jesus, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui, é de dentro para fora. Então, antes de tudo, é preciso, em primeiro lugar, desejar se relacionar com aquele que te criou, único e especial. Não se compare com ninguém. Olhe para você. E por que isso? Porque a verdadeira sabedoria está nele. Ele te conhece antes do útero da sua mãe. Ele te planejou e projetou. E sem esse relacionamento de dependência, será impossível você vencer as lutas que se apresentam de maneira equilibrada, em paz e harmonia. Não dá, galera. Não tem como. E esse relacionamento de dependência e temor ao Criador é o princípio da sabedoria. Temer aquele que nos faz respirar, que nos dá a vida. Não arrume confusão com quem pode te ajudar. Pensa e reflita sobre isso. Com ela você terá disciplina para controlar seus pensamentos, emoções e ações. O propósito de colocar a sabedoria em prática é o segredo. Você terá direção e motivação correta para tudo. Por isso que falhamos no decorrer da nossa vida quando não aplicamos. Simples assim, porém doído demais, ou doido demais. Mas é doído demais, meu irmão. Mas sempre há uma saída. Depende somente da gente. Disse Jesus, feliz aquele que lê, ouve e guarda as palavras que nela está escrita e as pratica, pois será como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí, meu irmão, pode vir o vento, a tempestade que for, você estará firme e equilibrado para pensar, refletir, agir e obter o melhor resultado possível. Vamos aos conselhos do homem mais sábio do planeta, Rei Salomão. Eu sou Vlá Esperança, seguidor de Jesus e influenciador a você das boas notícias da salvação à eternidade. Eu peço que você não apenas escute, mas ouça, reflita em tudo e retém o melhor. Salomão diz que esses ditados populares nos ajudarão a experimentar a sabedoria e disciplina, compreender as palavras que dão conhecimento e entendimento,
a viver com bom senso, ajudarão a dar autocontrole aos inexperientes. E se for sábio e der ouvidos, ou seja, não apenas escutar, aumentará seu conhecimento, terá discernimento e orientação para compreender as histórias e enigmas dos sábios. Para isso é preciso temer o Criador, priorizá-lo, temor e reverência ao Eterno, ao que nos faz respirar. Temer é o princípio da sabedoria e conhecimento. Só que os que agem sem bom senso desprezam a sabedoria e disciplina. A verdade é que às vezes desprezamos a sabedoria e disciplina, galera. E aí colhemos tempestades. Mas graças à bondade do Criador é que o justo cai 7 vezes e se levanta. Para a glória dele, isso é uma promessa, meu irmão. Mas não permaneça no erro. Olhe para o que está adiante, prossiga para o alvo. Agora, onde está a sabedoria? Olha o que ela diz. Clame e grite em alta voz, nas ruas, praças públicas, nas esquinas barulhentas da vida, aos inexperientes, aos zombadores, aos tolos. E diz, até quando desprezarão o conhecimento? Meu irmão, todos os dias ela está ecoando para nós. Não apenas me escute, mas ouça. Agora vem a promessa da sabedoria. Se acatarem a minha repreensão, ouça, meu irmão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Olha que lindo, meu irmão. Você quer os pensamentos de Deus a seu respeito, mesmo que seja para correção, para direção, porque Ele corrige a quem ama e abençoa grandemente também. Porém, a sabedoria diz, vocês rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando eu estendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão de minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando a angústia e a dor os dominarem, meu Deus. E eu sou cruel, meu irmão. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Meu irmão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, rejeitaram o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, vão comer do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas, porém, quem me ouvir, viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Glória a Deus, aleluia. Que assim seja, meu querido. O valor da sabedoria. Ela diz, meu filho, se aceitar, guardar, der ouvidos, se inclinar, clamar, procurar, buscar as palavras, no coração, a sabedoria, ao discernimento, por entendimento,
por um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer o Senhor, o Criador, o Eterno, o que te faz respirar. Não arrume confusão com quem pode te ajudar, meu irmão. O único que pode te ajudar. E achará o conhecimento perfeito, pois é Ele quem dá sabedoria, conhecimento e discernimento. E quem é justo e íntegro, Ele protege como escudo, apesar de nós. A sabedoria entrará no seu coração e você entenderá o que é direito e certo e aprenderá o caminho do bem. A sabedoria e o conhecimento serão agradáveis à sua alma, pois os justos e íntegros habitarão a terra e nela permanecerão. Quando, galera? No milênio. E após no novo céu e nova terra, eternamente. E quando você guarda e aplica os mandamentos, eles prolongarão a sua vida com prosperidade e paz. E tendo amor e fidelidade no coração aos mandamentos, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Olha que incrível, meu irmão. Quando tememos ao Eterno e temos amor e fidelidade, teremos favor dele e dos homens e boa reputação. Por isso, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Meu irmão, não se apoie no que você acha ou pensa. Busque a direção de quem pode te ajudar, aquele que te criou. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Pare, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. O Criador diz que a sabedoria é mais proveitosa que a prata e rende mais que o ouro. Olha, meu irmão, que tesouro. Ela garante vida longa, riquezas e honra, caminhos agradáveis de bênção e de paz. O Criador diz que com a sabedoria lançou os alicerces da terra e com o entendimento fixou no lugar os céus. Quem se apega a ela será abençoado, que assim seja. Agora aqui, meu irmão, a chave, acima de tudo, guarde o seu coração, ou seja, pensamentos, a mente, pois dele depende toda a sua vida. A maneira de como pensamos é que vai definir o nosso sucesso ou fracasso. Meu irmão, isso aqui é tremendo, de uma preciosidade plena. Ouça esse testemunho. Um ator americano recentemente, em um discurso em Hollywood, com sua mãe presente na plateia, disse: "Se não fosse a minha mãe, pela sabedoria, coragem, bravura e amor, não sei se estaria aqui." Porém, existem 3 tipos de mentes. Primeira, mentes pequenas. Falam de pessoas, fofocam, sempre falando dos outros e esquecem de si. Segunda, mentes médias. Falam de eventos, discutem as personalidades. Terceira, mentes grandes, discutem ideias.
para melhorar, crescer e inovar. Então, galera, igreja, em que mente você está? Em que mente você se encontra? Ouça, não se conquistam coisas novas tendo velhos hábitos. É necessária uma mudança de mente. Decisões têm consequências. Indecisões ainda mais. Não tenha medo da mudança. Ela assusta, mas pode ser a chave daquela porta que você tanto almeja abrir. Porque é a porta que Deus abre, meu irmão, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Esse é o grande sucesso, a grande bênção, a não ser que você arrombe. Arrombe a porta. Mas aí você já sabe, né? Frustrações. Atrás de frustrações, quando queremos colocar a mão em uma decisão, sendo que temos aquele que pode nos ajudar no melhor caminho, na melhor direção. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Pode crer, meu irmão. Acredite no que está escrito e põe em prática, que você vai ver a grandiosidade em sua vida. E a sabedoria diz: como é feliz o homem que me ouve e vigia diariamente a minha porta, encontrará vida e o favor do Eterno. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride, e os que me odeiam amam a morte. Por isso, o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e o conhecimento do Criador é entendimento, meu irmão. Por isso que Jesus disse: aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Pode vir ventos, chuvas e tempestades, que ela continuará firme, de pé. Mas os que não a ouvem são os insensatos, que construíram sua casa sobre a areia e foi destruída com os ventos, chuvas e tempestades. Grande foi a sua queda. E aí você decide, meu irmão, aonde você vai querer construir a sua vida daqui para frente. Reflita sobre isso. Nunca é tarde para começar, recomeçar, para construir uma nova história. Jesus, no início de Apocalipse, o livro da revelação do fim dos tempos, diz para nós, a última geração, que felizes aqueles que lê, ouvem e guardam as profecias que está escrita no livro dos livros, o nosso manual de conduta, porque o tempo está próximo. Então, meu irmão, qual o maior segredo para se viver os dias atuais? Ouça com atenção. Primeiro, não importa qual situação você esteja passando, seja espiritual, familiar, pessoal, emocional, profissional ou financeira, se aquiete e confie no Eterno. Segundo, esqueça o passado e foque no hoje, no agora. E você verá o resultado que Deus dará. Terceiro, o Espírito Santo é poderoso para direcionar você a seguir em uma nova direção. Basta você crer. Uma direção boa, agradável e perfeita, decidida pelo Eterno. É a melhor, meu irmão. Descanse nisso. Quarto, basta você se render a Ele totalmente. Renunciar o que você está priorizando, deixar em segundo plano e ficar quieto diante dele com humildade, sem reserva,
para ouvir a sua voz e obedecer, colocá-lo em primeiro lugar, prioridade total, ouvir a direção dele. Quinto, ele conhece o que você precisa antes de você falar. Agradeça pela oportunidade de um novo começo e escrever um novo capítulo na sua história, para a honra e glória dele. Sexto, silêncio diante dele em rendição e você verá o que ele vai fazer. Sétimo, meu irmão, os seus pensamentos dependem toda a sua vida. A maneira de você pensar, a sua mentalidade, é o que vai definir a sua vida. O que você pensa é a chave. Se você confiar, entregar ao único que pode te ajudar, que te criou no útero da sua mãe, você verá grandes milagres diários na sua vida a partir de agora. Não importa o que você passou ou está passando, há um novo de Deus para cada momento e situação, no tempo e na hora dele. Somente se posicione com propósito, disciplina e atitude. Meu irmão, desejo a você uma mente grande e brilhante e que a partir de hoje você escreva um novo e lindo capítulo na sua história e que exalte o nome grandioso do nosso amigo Espírito Santo de Deus, apesar de nós. Mas quando somos fracos e reconhecemos a dependência dele, aí é que somos fortes e vitoriosos. Que assim seja. Uma dica: leia diariamente um capítulo de Provérbios, Mateus e Apocalipse. Se possível, cada capítulo 3 vezes, com muita calma e atenção em cada palavra. Ao menos um capítulo no dia, faça isso. Caso não entenda, peça revelação ao Espírito Santo, que ele lhe dará liberalmente. Isso é uma promessa, meu irmão. Pode pedir sabedoria que ele vai te dar liberalmente. E você vai entender aquele texto que você está com dificuldade. E aplica no seu dia aquilo que o Espírito Santo falou com você. Transmita ao amigo as boas notícias de Jesus. Transmita o que ele está fazendo de melhor na sua vida, para que outros também possam receber isso e ele te recompensará. Galera de Jesus, viva a cada segundo na dependência dele. E que você tenha uma semana abençoada, abundantemente pelo Eterno, juntamente com os seus, em casa, no trabalho, nos estudos e no lazer. Deus abençoe. Valeu!